Era uma noite de quinta-feira. O cenário em Jerusalém era carregado de tensão e agitação. As ruas estavam repletas de peregrinos que haviam chegado para celebrar a Páscoa judaica. Soldados romanos e guardas do templo, liderados por Judas Iscariotes, chegaram ao jardim do Getsemani, onde Jesus havia ido orar com seus discípulos. Ali, Jesus foi traído por um beijo de Judas, sinalizando aos soldados quem era o alvo. Jesus foi então levado ao sumo sacerdote Caifás, onde uma reunião de emergência do Sinédrio havia sido convocada. No grande salão, à luz de tochas tremeluzentes, os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia, afirmando que ele se proclamava como o Filho de Deus. Testemunhas falsas foram trazidas, mas nenhuma acusação sustentava-se diante da serenidade e verdade que emanavam de Jesus. Diante da insistência dos líderes, Jesus finalmente confirmou sua divindade, afirmando ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, para os membros do Sinédrio, foi o suficiente para acusá-lo de blasfêmia e condená-lo à morte. Esses foram os acontecimentos que antecederam a morte de Jesus. A partir de agora, você conhecerá todos os detalhes, como jamais visto, desde o julgamento, tortura e morte de Jesus até sua ressurreição. Por isso, já peço seu like, inscrição no canal e vamos para o vídeo. Com a alvorada, Jesus foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos, que estava alojado na fortaleza Antônia. Os líderes religiosos não podiam aplicar a pena de morte, então buscavam a aprovação de Pilatos para executar Jesus. Pilatos, um homem cínico e pragmático, recebeu Jesus em seu tribunal. Ele ouviu as acusações dos líderes religiosos, mas percebeu rapidamente que Jesus não representava uma ameaça política ao governo romano. No entanto, temendo um tumulto entre a multidão reunida para a festa da Páscoa, Pilatos procurou uma saída diplomática. Ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou-o para ser julgado por Herodes Antipas, que estava-se na cidade para as festividades. Herodes, por sua vez, após interrogar Jesus e não encontrar motivo para acusá-lo, o ridicularizou e o enviou de volta a Pilatos. Enquanto isso, a multidão instigada pelos líderes religiosos clama por sua crucificação. Pilatos, aparentemente ciente da inocência de Jesus, oferece uma oportunidade de libertá-lo, sugerindo a tradição da libertação de um prisioneiro durante a Páscoa. Conforme relatado nos evangelhos sinóticos como Mateus, Marcos e Lucas, era uma tradição anual no período da Páscoa a possibilidade de libertar um prisioneiro. Sendo assim, foi oferecido à multidão presente a possibilidade de libertar Jesus ou Barrabás, um prisioneiro notório e criminoso. A escolha oferecida por Pilatos, no entanto, levou a uma reviravolta surpreendente. A multidão, influenciada por líderes religiosos que manipularam a situação, clamou pela libertação de Barrabás em vez de Jesus. Essa escolha é profundamente simbólica na teologia cristã. Enquanto Jesus representava a mensagem de amor, perdão e redenção, Barrabás era um criminoso comum. A preferência da multidão por Barrabás em detrimento de Jesus destaca a ironia e a tragédia da situação, revelando as tensões políticas e religiosas da época. A narrativa do episódio da escolha entre Jesus e Barrabás serve como um momento impactante na história cristã, enfatizando o conflito entre as expectativas messiânicas do povo e a missão redentora de Jesus. Essa passagem não apenas ilustra a decadência da natureza humana, mas também aponta para o sacrifício de Jesus em cumprimento de um propósito maior. Diante da pressão crescente da multidão e temendo uma revolta, Pilatos, em um gesto simbólico, lava as mãos diante da multidão, declarando que está inocente do sangue de Jesus. Ele entrega Cristo para ser crucificado, cumprindo a vontade da multidão e dos líderes religiosos. O ato simbólico de Pilatos, de lavar as mãos diante da multidão durante o julgamento de Jesus,
tornou-se uma imagem icônica na narrativa bíblica, simbolizando sua tentativa de se eximir da responsabilidade pela decisão de crucificar Jesus. Após o julgamento, Jesus foi entregue aos soldados romanos, que começaram a zombaria e os maus tratos. Eles colocaram sobre ele um manto de púrpura, uma cor associada à realeza, ironizando sua proclamada realeza como rei dos judeus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a pressionaram sobre a cabeça de Jesus, causando dor intensa e fazendo com que o sangue escorresse por seu rosto. Eles cuspiram em Jesus e o golpearam repetidamente, enquanto o insultavam e zombavam dele. Após a brutalidade inicial, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. Esse trajeto ficou conhecido como a Via Crucis, ou Via Dolorosa, caminho da dor. Sua figura exausta e ensanguentada, sob o peso da madeira áspera, era uma visão angustiante para aqueles que testemunhavam o desfile sombrio. A multidão, composta por curiosos, seguidores e opositores, ecoava com murmúrios de choque e indignação diante da cena de humilhação e sofrimento. Jesus, já exausto e debilitado pelos maus tratos anteriores, mal conseguia carregar a pesada cruz por ruas íngremes e cheias de pedras. Simão de Cirene foi recrutado pelos soldados romanos para ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele foi forçado a ajudar, e esse evento é significativo na narrativa cristã. De acordo com a tradição, Maria, a mãe de Jesus, encontrou-o durante o caminho. O encontro entre mãe e filho foi um momento comovente de dor e aflição. Ao longo do caminho, Jesus encontrou várias mulheres que lamentavam e choravam por ele. Ele as consolou e ofereceu palavras de encorajamento, mesmo em sua própria agonia. Ao chegar ao Gólgota, uma colina fora dos muros da cidade, os carrascos romanos prepararam Jesus para a crucificação. Suas mãos e pés foram pregados à cruz de madeira, em um ato de tortura e execução reservado para os piores criminosos. O som dos martelos batendo contra os pregos ecoava no ar, enquanto Jesus suportava a agonia física e emocional com uma dignidade serena. A cruz foi então erguida, e Jesus foi suspenso entre o céu e a terra, como um símbolo de sofrimento e redenção. Jesus foi então crucificado entre dois criminosos, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e inaugurando o sacrifício redentor pelos pecados da humanidade. A multidão se aglomerou ao redor, alguns zombando e escarnecendo dele, enquanto outros choravam em silêncio, incapazes de suportar a visão do seu amado mestre neste estado agonizante. Nesse momento, Pilatos, o governador romano da Judéia, ordenou que uma inscrição fosse feita e fixada na cruz de Jesus. Em um gesto de aparente clemência e sarcasmo, Pilatos instruiu seus soldados a redigirem uma inscrição que declarasse: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa ordem foi uma tentativa de ridicularizar a proclamada realeza de Jesus e desacreditá-lo perante o povo judeu, ao mesmo tempo que afirmava a autoridade de Pilatos sobre a situação. Em meio a esse cenário de sofrimento e agonia, as palavras de Jesus na cruz ecoaram através dos séculos, revelando sua compaixão e sua missão redentora. Ele começou por interceder por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa declaração revela a profundidade do amor de Jesus, que mesmo no auge de sua própria dor, buscava o perdão para aqueles que o estavam crucificando. Enquanto Jesus pendia na cruz, ele também teve um encontro comovente com um dos prisioneiros ao seu lado. Inicialmente, os dois criminosos juntaram suas vozes à multidão que zombava e insultava Jesus. No entanto, algo aconteceu no coração de um deles enquanto pendia na cruz ao lado de Jesus. Arrependido e convicto da justiça de Jesus, ele começou a repreender o outro criminoso, dizendo: Tu nem temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam.
mas este nenhum mal fez. Lucas capítulo 23, versículos 40 a 41. Em resposta a essa confissão de fé e reconhecimento da inocência de Jesus, o criminoso arrependido se dirigiu a Jesus com humildade e fé, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Esse pedido sincero e humilde revela a compreensão do criminoso de que Jesus era mais do que um simples homem condenado. Ele era o Messias prometido, o Rei dos reinos espirituais. A resposta de Jesus foi imediata e cheia de graça. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essas palavras de Jesus demonstram seu poder e autoridade para perdoar pecados e conceder a salvação, mesmo nos momentos finais de sua vida terrena. O criminoso arrependido encontrou redenção e esperança através de sua fé em Jesus e recebeu a promessa de estar com ele no paraíso. Maria, a mãe de Jesus, estava presente no Calvário, testemunhando a terrível execução de seu filho, o Messias. Enquanto Jesus pendia na cruz, sofrendo intensas dores e agonias físicas, Maria permanecia ao pé da cruz, juntamente com João, o discípulo amado. Essa presença de Maria é um testemunho de sua coragem, amor e devoção inabaláveis, mesmo diante da angústia e do sofrimento de seu filho. Jesus, em meio à sua própria agonia, olhou para sua mãe e para o discípulo que ele amava, e disse a Maria: Mulher, eis aí o teu filho. E então disse a João: Eis aí a tua mãe. Com essas palavras, Jesus confiou sua mãe aos cuidados de João, garantindo-lhe proteção e cuidado após sua partida iminente. Esse diálogo revela não apenas a preocupação filial de Jesus com sua mãe, mas também o cumprimento das Escrituras e o estabelecimento de uma nova comunidade de fé. A presença de Maria ao pé da cruz simboliza sua participação no sofrimento redentor de Jesus. Ela compartilha a dor de seu filho, mas também é testemunha da vitória final sobre o pecado e a morte através da ressurreição de Jesus. No auge da crucificação, uma escuridão desceu sobre a terra. Essa escuridão, que persistiu desde o meio-dia até as 3 da tarde, era uma intervenção divina, um sinal cósmico, que Deus acompanhava o momento crucial da crucificação. Teólogos veem a escuridão como um momento simbólico em que Deus, ao escurecer a terra, demonstra seu luto pela morte de seu filho, indicando a retirada temporária da luz divina devido à importância do sacrifício. Essa ideia é reforçada e está em conformidade com profecias do Antigo Testamento, como Amós, capítulo 8, versículo 9, que declara: E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia claro. Essa profecia aponta para um momento de julgamento divino e escuridão sobre a terra, que foi cumprido de forma literal durante a crucificação de Jesus. A escuridão durante a crucificação simboliza o peso do pecado da humanidade e a separação entre Deus e o homem devido ao pecado. É um lembrete poderoso do sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e do julgamento divino sobre o pecado que ele carregou em nosso lugar. Foi durante essas trevas que Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste?", expressando a profunda angústia de sua alma, uma vez que ele experimentava a separação espiritual do Pai, enquanto carregava o peso dos pecados da humanidade. O momento culminante se aproximava quando Jesus finalmente proclamou: "Está consumado". João 19, versículo 30. Nesse instante, ele entregou seu espírito, e a terra tremeu com um terremoto, as rochas se fenderam e os túmulos se abriram. Com isso, ele entregou seu espírito nas mãos do Pai e expirou. Após a morte de Jesus, os soldados romanos, que estavam encarregados da execução de Jesus, ficaram encarregados de garantir que os corpos dos crucificados fossem retirados antes do início do sábado.
pois era proibido deixar corpos pendurados em cruz durante o sábado, de acordo com a lei judaica. Um dos soldados então pegou uma lança e perfurou o lado de Jesus. Este soldado é identificado no Evangelho de João como um soldado romano chamado Longino. Quando perfurou o lado de Jesus, imediatamente saiu sangue e água, um detalhe que é frequentemente destacado como símbolo do sacrifício de Jesus e da purificação que ele traz aos crentes. O fato de Jesus já estar morto foi confirmado pela lança, pois normalmente os crucificados levavam dias para morrer por asfixia. Na verdade, era um costume romano quebrar as pernas dos crucificados para acelerar sua morte. Mas no caso de Jesus, isso não foi necessário, cumprindo uma profecia messiânica do Antigo Testamento que dizia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Após a morte de Jesus na cruz, uma atmosfera de pesar e desolação pairava sobre Jerusalém. No entanto, em meio à escuridão e ao desespero, surgiram dois homens que desempenharam papéis fundamentais no sepultamento de Jesus: José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, ousadamente se aproximou de Pilatos para solicitar o corpo de Jesus. Esse gesto de coragem e devoção evidenciou a mudança de coração de José, que anteriormente havia permanecido em silêncio por medo dos líderes religiosos. Nicodemos, também membro do Sinédrio e discípulo de Jesus, juntou-se a José nessa missão, trazendo uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. A união desses dois homens, que outrora haviam mantido sua fé em Jesus em segredo, agora revelava sua lealdade e devoção diante de todos. Ao receber o consentimento de Pilatos, eles removeram o corpo de Jesus da cruz e o envolveram em linho, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. José de Arimateia providenciou um túmulo novo e nunca utilizado, esculpido na rocha, onde o corpo de Jesus seria colocado. Essa sepultura, localizada em um jardim próximo ao Calvário, tornou-se o local de repouso final de Jesus. As palavras de João, capítulo 19, versículos 41 e 42, descrevem esse momento de maneira comovente. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda fora posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus para a véspera do sábado, e por estar perto, puseram a Jesus. Suas ações ressaltam a importância do tratamento digno e respeitoso dos falecidos, e demonstram um profundo compromisso com os ensinamentos e a pessoa de Jesus. Após o sepultamento de Jesus, conforme registrado nos evangelhos, o local foi cuidadosamente vigiado pelos líderes religiosos e pelas autoridades romanas. Mateus 27, versículos 62 a 66, relata que no dia seguinte à crucificação de Jesus, os principais sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos para pedir que o túmulo de Jesus fosse guardado, pois temiam que os discípulos pudessem roubar o corpo. O motivo pelo qual o sepulcro era vigiado era o medo dos líderes religiosos de que o corpo de Jesus fosse roubado e uma história de ressurreição fosse inventada pelos discípulos. Eles estavam preocupados com a possibilidade de que isso pudesse causar agitação entre o povo e desafiar a autoridade estabelecida. Portanto, colocar guardas no túmulo e selar a pedra eram medidas para garantir que o corpo de Jesus permanecesse onde foi colocado e para evitar qualquer possibilidade de tumulto ou distúrbio público. Essa vigilância em torno do sepulcro de Jesus reflete a intensidade do conflito entre os seguidores de Jesus e as autoridades religiosas da época, bem como a importância simbólica e teológica da ressurreição de Jesus na narrativa cristã. Apesar dos acontecimentos, um silêncio solene envolveu Jerusalém enquanto o sábado se aproximava. Conforme estabelecido pela lei judaica, o sábado era um dia de descanso, observado com reverência e respeito.
Para os discípulos e seguidores de Jesus, no entanto, esse sábado foi diferente de todos os outros. Eles descansaram, mas não em paz. Eles lamentavam a perda de seu mestre, cujo corpo frio agora descansava em um sepulcro. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram testemunhas do sepultamento e do silêncio do sábado. Lucas, capítulo 23, versículo 56 relata: Elas voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, mas durante o sábado elas descansaram, obedecendo ao mandamento. Enquanto isso, os discípulos se reuniram em segredo, em luto e desespero. Eles se lembraram das palavras de Jesus sobre sua morte e ressurreição, mas o significado dessas palavras ainda era obscuro para eles. Mateus capítulo 26, versículo 31 e 32, narra Jesus dizendo: Esta noite todos vocês vão se escandalizar por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Maria, a mãe de Jesus, também compartilhou do luto dos discípulos. Ela havia testemunhado a tortura e a morte de seu filho com uma dor indescritível. No entanto, mesmo em meio à tristeza e à incerteza, uma tênue faísca de esperança permanecia nos corações dos discípulos. Eles lembraram das promessas de Jesus, de que ele ressuscitaria dos mortos. Marcos capítulo 9, versículo 31 relata: Pois ele estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Assim, nesse sábado santo, os discípulos guardavam vigília, orando e esperando pelo que estava por vir. Eles agarravam-se à esperança de que o túmulo vazio traria a prometida ressurreição de Jesus, renovando sua fé e restaurando sua esperança. Esse sábado santo, embora silencioso e sombrio, marcou o limiar entre a morte e a vida, a desolação e a redenção. Era um tempo de espera paciente e expectativa, enquanto o mundo aguardava o amanhecer da nova era que estava para nascer da escuridão da sepultura. No amanhecer do domingo, um silêncio ansioso envolveu Jerusalém. A cidade ainda se recuperava dos eventos dramáticos da crucificação de Jesus e do sepultamento de seu corpo. No entanto, algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história para sempre. Enquanto o sol nascia no horizonte, um pequeno grupo de mulheres fiéis, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, partiu em direção ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. Levavam especiarias e ungüentos para ungir o corpo de Jesus, seguindo os costumes judaicos de preparação dos mortos. Ao chegarem ao sepulcro, as mulheres ficaram chocadas ao descobrir que a grande pedra que cobria a entrada havia sido removida. Lucas, capítulo 24, versículos 2 e 3 registra: E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. A cena estava vazia, o corpo de Jesus não estava lá. Maria Madalena, em sua angústia, correu para informar a Pedro e João sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. João, capítulo 20, versículo 13 e 4, narra: Saíram, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro e João chegaram ao sepulcro e confirmaram o relato de Maria Madalena. Eles entraram no túmulo e viram os lençóis de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus, mas o corpo não estava mais lá. Enquanto Pedro e João estavam no sepulcro, Maria Madalena permaneceu do lado de fora, chorando. Ela se inclinou para olhar dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha estado. Eles perguntaram a ela por que ela estava chorando, e ela respondeu que estavam procurando o corpo de Jesus. Enquanto Maria Madalena ainda chorava, ela viu outra pessoa parada do lado de fora. Ela pensou que era o jardineiro e perguntou onde haviam colocado o corpo de Jesus. Então,
Jesus a chamou pelo nome e ela o reconheceu. João capítulo 20, versículo 16 e 17 registra. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para contar aos discípulos que havia visto o Senhor ressuscitado. Este encontro transformador marca o primeiro encontro registrado entre Jesus ressuscitado e um de seus seguidores. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhou rapidamente e logo outros também tiveram encontros com ele ressuscitado. Aqui vale mencionar 2 encontros marcantes. O primeiro aconteceu no caminho para Emaús, após a ressurreição de Jesus, onde 2 discípulos estavam mergulhados em tristeza e desânimo. Um deles chamava-se Cleopas, mas o nome do outro não é mencionado nas Escrituras. Eles conversavam entre si, compartilhando sua profunda angústia e confusão sobre os eventos recentes em Jerusalém, especialmente a crucificação de Jesus. Enquanto caminhavam, um homem se aproximou deles. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. Jesus perguntou-lhes sobre o que estavam conversando, e os discípulos, surpresos com sua ignorância sobre os acontecimentos recentes em Jerusalém, explicaram que estavam lamentando a morte de Jesus, o qual esperavam que fosse o Messias que redimiria Israel. Jesus, então, começou a explicar as Escrituras para eles, mostrando como tudo o que aconteceu era necessário para o cumprimento das profecias. Ele começou com Moisés e passou por todos os profetas, interpretando para eles o que estava escrito sobre ele nas Escrituras. À medida que Jesus falava, os corações dos discípulos ardiam dentro deles com uma mistura de emoções, esperança, perplexidade e um despertar de fé. Eles se sentiram atraídos pela sabedoria e autoridade de Jesus em suas palavras. Ao se aproximarem de Emaús, Jesus fez como se fosse continuar a caminhar, mas os discípulos insistiram para que ele ficasse com eles, pois já estava ficando tarde. Eles se sentaram para comer, e Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e começou a distribuí-lo para eles. Nesse momento, os olhos dos discípulos foram abertos e eles finalmente reconheceram Jesus. No entanto, ele desapareceu de sua vista. Lucas capítulo 24, versículo 31 registra: Então abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Com corações transbordando de alegria e incredulidade, os discípulos refletiram sobre o que acabara de acontecer. Eles perceberam que ele era de fato o Messias, o Salvador prometido. Cheios de emoção e urgência, os discípulos imediatamente retornaram a Jerusalém para contar aos outros discípulos sobre seu encontro com Jesus ressuscitado. Outro encontro impressionante aconteceu no cenáculo, um local em Jerusalém onde Jesus e seus discípulos haviam se reunido anteriormente para a última ceia. Os discípulos estavam reunidos ali, trancados e temerosos dos líderes religiosos que haviam crucificado seu mestre. Eles estavam cheios de incerteza e preocupação, sem entender completamente o que havia acontecido e o que o futuro reservava para eles. Enquanto estavam reunidos dessa maneira, de repente, Jesus apareceu no meio deles. Lucas, capítulo 24, versículo 36 e 37 relata: E falando ele isso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Os discípulos ficaram chocados e amedrontados ao ver Jesus diante deles. Eles pensaram que estavam vendo um espírito, pois a ideia de Jesus ressuscitado ainda era difícil de compreender totalmente. Para tranquilizá-los e demonstrar que ele não era um espírito, mas sim um ser real e tangível, Jesus mostrou-lhes suas mãos e seus pés, exibindo os ferimentos da crucificação.
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Essa visão e interação com o Jesus ressuscitado trouxe grande alegria e alívio aos discípulos. Eles agora podiam ver e tocar em seu mestre, que havia vencido a morte e estava vivo novamente diante deles. Jesus continuou a tranquilizar os discípulos, compartilhando palavras de paz e encorajamento. Ele lhes deu instruções sobre o que fazer a seguir e os capacitou para a missão que teriam pela frente. No final deste encontro, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para fortalecê-los e capacitá-los para a obra que estavam prestes a realizar. Lucas, capítulo 24, versículo 49, registra: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O encontro no cenáculo foi um momento crucial na jornada dos discípulos após a ressurreição de Jesus. Foi um momento de paz, renovação da fé e capacitação para a missão de proclamar o Evangelho ao mundo. Esse encontro fortaleceu os discípulos e os preparou para o que estava por vir, dando-lhes coragem e determinação para seguir adiante, mesmo diante das adversidades e desafios que enfrentariam. A ressurreição de Jesus é o evento central e mais significativo do cristianismo, pois representa a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o poder de Satanás. Ela confirma sua divindade e cumpre as profecias do Antigo Testamento, estabelecendo-o como o Messias prometido e o Salvador do mundo. Além disso, a ressurreição de Jesus inaugura uma nova era na história da redenção, uma era de esperança e renovação espiritual. Ela anuncia o início da nova criação, onde o poder do pecado e da morte é derrotado, e a promessa de vida eterna é estendida a todos os que se voltam para Jesus em fé e arrependimento. Espero que este vídeo tenha contribuído para tornar o seu dia melhor. Que o amor e a alegria da Páscoa preencham seus corações e lares, trazendo paz e conforto em meio aos desafios que enfrentamos. Que possamos refletir sobre o sacrifício de Jesus e renovar nosso compromisso de viver de acordo com seus ensinamentos de amor e compaixão. Se você gostou, peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam a história e os valores de Cristo. Que juntos possamos espalhar a luz do Evangelho e fazer a diferença em nosso mundo. Obrigado por assistir, abraços e feliz Páscoa.